poeta, tá, gente? Aí eu trouxe aqui um tema que diz assim, ó. Tô? Ao longe, ao luar, rio de uma vela, serena a passar, que será que me revela? Não sei, mas meu ser tornou-se-me estranho, e eu sonho sem ver os sonhos que tenho. Passa. Que amor não se explica, é a vela que passa. Ressaltei aí, eu sonho sem ver os sonhos que tenho. Angústia me enlaça, e amor não se explica. A gente vai falar um pouco de sonho de angústia. Geralmente, quando a gente fala de angústia, o que te lembra? O que te lembra? Angústia? Ah, né? A sensação que fica. Fala de angústia, lembra mais do físico. Lembra mais do físico, verdade, de explicar a angústia em si. Explica a angústia. A angústia, assim como os sonhos, sempre foi tema, né? De quem pinta quadro, de quem escreve música, faz escultura. A verdade é que a angústia sempre foi um presente e também retratada pelo ser humano. É algo que a gente fica se perguntando. E a maioria, pacientes que chegam em consultório, eles sofrem de angústia por causa do grau de ansiedade. A ansiedade é essa angústia, essa dor no peito. Esse nó vai primeiro ao cardiologista. Sente tanta dor no peito que acha que está com problema cardíaco. Tem a ver com as suas angústias. E aqui o poeta, lógico, ele se faz a pergunta, né, para os sonhos e que passa. E o Freud, ele vai falar, e aí eu quero que você abra aí, né, a sua apostila na página. Freud, ele vai falar dos sonhos de angústia. Primeiro nós falamos do conceito de Freud da realização do desejo. E agora a gente vai falar um pouco da questão dos sonhos de angústia. Agora que Freud começa a falar, né, de como essa angústia do indivíduo ressurge, reaparece. Vamos lá? Primeira página, logo aí no início de interpretação. Os sonhos são o primeiro elo de uma série de formações. Seu valor é mais teórico do que prático. Podem nos ajudar a explicar a gênese das fobias. Cada sonho é revelado como uma formação significativa a qual cabe atribuir um lugar preciso à atividade conhecida. E aí a gente começa a olhar, como dei o exemplo na aula anterior, no tempo anterior, né, sobre a questão do sonho. O sonho, às vezes, ele símbolos. Exemplo, muitas vezes a sua mãe no sonho não é uma pessoa. E o exemplo da jacaré, não é isso? E muitas vezes não é uma pessoa, mas também não invalida a importância e o significado daquele sonho, principalmente num processo analítico, num processo de análise, num processo de busca do conhecer o
trazer aula para vocês. Engraçado, né? Vocês estão na análise, né? Aperto o cinto. Assim mesmo. Passado, a gente é melhorado de glória em glória. Cadinho em cadinho. Acho interessante isso. Né? O que Deus... eu acho que Ele sabe que a gente não conseguiria dar conta de ser mudado de uma vez só. Ia chocar muito assim. Aí Ele permite. Rapaz, as máscaras. A máscara, eu digo, fingimento. Máscara que a gente coloca, por exemplo, para ser aceito. Sim? Máscara que a gente coloca para ser aceito. Deus vai fazendo aos poucos essa transformação. Mas é isso mesmo, eu fiz exatamente o que vocês estão fazendo. Cada conteúdo. Fiz também no processo de discipulado, né? Eu não fui criada na igreja. À medida que chegava, eu deixava ele. Então eu hoje tenho uma... Falo, fica tranquilo, tá bem. Eu sempre alivio pro lado de quem está se... A gente às vezes está um pouquinho à frente, a gente já consegue ajudar. E é isso mesmo, é pegar para você, a transformar. Embora Freud tenha inicialmente reconhecido em interpretação dos sonhos, terem os sonhos, esforçou-se, teoricamente, ao longo da obra, em adequá-los à sua genial proposição fundamental, sem, contudo, satisfazer-se com suas próprias explicações. Freud trouxe um conceito. Sonho, realizações dos desejos inconscientes. Aí ele progride. O interessante de Freud é exatamente esse mecanismo. Eu sou muito fã do cara, então prendeu o peixe dele. O que ele saca da vida e dos estudos? Não é só isso aqui. Eu vou buscar mais. Eu não sei tudo ainda. Eu não sei tudo ainda, eu estudo mais. E aí ele descobre, tá? Sonhos são a realização de desejo inconsciente. Eu tinha chegado a essa conclusão. Quando minhas neuróticas, quando os meus pacientes sonham, esse sonho tem um significado. Está solto. É um material que estava censurado, recalcado, quando ele dormiu, ressurgiu. Tá? Aqui já começa, ele diz o seguinte, que a gente leu foi o seguinte, Freud começa a ver sonhos de angústia, parecia que os sonhos de angústia para dizer o que ele já tinha dito. Sobre fazer seu novo... Abrindo parênteses. Se tratando de mente humana, de inconsciente, de sujeito, saberemos, certo? Tá aí a ciência que continua estudando, continua buscando. O que eu vejo é que toda descoberta completa outra. Toda nova descoberta vem para completar o que já foi estudado. Okay? E Freud, muito inteligente. Então, só para a gente aprender, quer ser sábio? Deixa o que você sabe em aberto. É algo novo a respeito. Acerca de pessoas, acerca de criação de filhos, relacionamento, acerca de Deus, acerca de si mesmo. Quer ser melhor? Faça perguntas a seu respeito. Se pergunte coisas.
faça perguntas, né? Aí vem um poema, o caráter, eu estou aqui do segundo parágrafo. O caráter enigmático dos sonhos de angústia tem desde então desafiado a psicanálise a dar-lhes uma direção interpretativa que contemple simultaneamente a teoria dos sonhos e o conceito de angústias, partindo das operações de alienação e separação que alicerçam a constituição do sonho. Tal como Lacan propôs, apresenta-se nesse trabalho a tese que é no sono um equivalente clínico da experiência de desrealização da filha. E aí eu citei o poema, que eu não poderia deixar. O cara se interrogando. Enlaça. Vou fazer uma pergunta? Teria coragem de se perguntar isso hoje? Angústia me enlaça. Vivo inquieto assim. Que angústia é essa que aparece no meu sonho? Falei para as minhas alunas na aula. Sempre sonham que estou voando. Sempre, sempre. E podem me analisar, não foi, Thaís? Eu falei, gente, me analisem, eu não tenho medo, sabe? E todas as vezes que eu sou perseguida, no final eu vou trazer 3 exemplos de a gente analisar juntos. Todas as vezes que eu estou em perigo, coloque no teu divã. Ai, gente. Ai, Jesus. Seguimos, lá no final. Há uma inquietante semelhança entre a bucólica paisagem do tranquilo e a serena fisionomia de alguém que dorme profundamente. Há uma inquietante semelhança. Azul. A serena fisionomia de alguém que dorme profundamente. Mar tranquilo e azul, entendo eu, porque aí é um dos meus prazeres da vida favorito, é olhar o mar. Gosto de lugares altos e lugares que eu consiga olhar o mar. E aí aqui traz uma comparação. Há uma semelhança. Mar azul, é serena, dorme profundo. Alguém que dorme profundo. Marido a gente olha pouco, né? Que depois eles começam. Aí você já nem olha mais, tipo, pegou no sono. Brincando. Amo demais meu marido, né? Vocês sabem disso. Acho que eu olho ele dormindo, não olho, não. Tá. Fisionomia de alguém que dorme profundamente. E em ambas as situações, continua a comparação, tá bom? E em ambas as situações, por baixo daquela superfície azul, né? Suavemente ondulada, ou no íntimo do sonho que esse rosto não revela, podem existir perigos inimagináveis que apavoram o mergulhador ou despertam a mente sonhador. Você acompanhou? Ele comparou alguém que dorme serenamente e um mar azul tranquilo, uma imagem de um mar tranquilo. Ele falou, assim como lá na profundeza desse mar tranquilo, né, tem situações que apavoram, para esse rosto tranquilo. Imagináveis. Aqui já despertou de um desejo. Você está dormindo, você sonha e você acorda com todas as sensações, até físicas,
aquilo que você viveu no sonho. Acelerado, né? Às vezes você fala algo absurdo e acorda acelerado. E aqui ele diz, né, ele traz essa comparação. Mar calmo, lá no fundo, aquela imagem bonita, perigos inimagináveis. E ele diz que para aquele que dorme também, que aparenta estar pacífico e tranquilo, tem perigos inimagináveis. Este súbito despertar, vira a página, ai, daí tá dormindo ainda no. Pula aí. Mas vamos voltar aqui para a página 2. Este súbito despertar é o que caracteriza o sonho de angústia. E que a gente chama de quê, gente? Pesadelo, certo? É o que caracteriza o sonho de angústia, e descrições desta vivência fazem parte da história da psicanálise desde a interpretação dos sonhos. Até os famosos casos clínicos de Freud, dentre eles o homem. E esta vivência tem um papel central, já que todo caso é construído a partir da descrição de analisando. É tratado em uma tela pelo próprio paciente. A angústia sempre foi tema amplamente abordado, eu falei isso na introdução, pelas diversas expressões artísticas. Há uma famosa pintura de Eduard, chamada O Grito, comumente considerada a imagem da angústia, que retrata em primeiro plano uma figura humana gritando em desespero, afirmando o postulado freudiano de que o artista antecipa o analista. Entretanto, o mesmo pintor deu o título de Angústia a outra tela, a qual todas as pessoas parecem estar em absoluto silêncio. É com essa imagem, ou com a de um grito contido e sufocado, seja em pintura, em escultura, que a angústia é invariavelmente retratada pelos artistas. É, obviamente, isso em palavras como, mas antes das palavras, aí o quadro pra gente. Aí ele diz assim, ela é retratada, né? Ou pelo grito. Aí eu trouxe mais uma frase, mais um trecho de um poema, né? Aí um quadro que retrata a angústia, é que mais uma frase. Tenho mais almas que uma. Há mais eus do que eu mesmo. Mais conflituosos ao sair. Tá? Há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-o escalar. E a gente tem professores de português. Tenho mais almas do que um. Há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-o escalar. A verdade é o que a gente vê. É muito mais do que a vida, os vetos, o perego, a sociedade, a religião, pai e mamãe, o editor da escola.
né? E aí, Instagram, tenho tudo isso. E a gente acha que é bonito eu ser falar como o outro. Estava conversando com a Giane e a gente estava falando, né? O quanto as pessoas às vezes falem de outro jeito, se às vezes a gente repete isso. É feio ser ingrato, é feio ser desobediente. Agora, se ele gosta de sorrir, se ele fala expressivamente, e aí a gente vai construindo, né, esses eus para sermos aceitos, sermos criticados. E é tão interessante como a gente não aprendeu a receber. A gente adoeceu tanto, nosso eu adoeceu tanto, que crítica nos ofendem. Dei uma aula de teologia e um aluno veio no privado e falou: professor, eu déficit. Às vezes fala rápido demais. Apaixonado por Deus, por Bíblia. A aluna agora acabou de me falar: você meio que tenta ser técnica, mas você acaba pregando, né? Aí eu fui lá no grupo, falei: olha só, obrigado por todo o feedback, bababá. As duas próximas. Aí os alunos que são começaram a botar lá: não, a aula foi ótima, a aula foi maravilhosa. Eu falei: gente, calma. Certo. Só que o que a gente faz? A gente cria um personagem, cria um estereótipo, ou seja, recalca todos os seus desejos, até quem você é, para você ser aceito, para ser aprovado. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai virar texto do seu tempo. Aula de culto. Já imaginou a hora que você começar a ser quem você nasceu para ser? Já imaginou a potência que vai ser a hora que você começar a ser quem você é? Você não precisar se vestir ou falar e a gente tá vindo para levantar, né? Marido, a gente tá vindo aceita, né? Aí eu falei: cara, será que o pessoal de Maricá vai entender uma pastora que prega de all-star? Alto, eu sou princesa. Mas tem dia que eu não tô afim de colocar meu escarpão. Trabalho de escarpão. Quem é meu paciente aqui sabe que eu trabalho de escarpão. Eu não tenho que ser mais. Olha, Jaque, que elegância de escarpão vermelho numa aula. Acho lindo isso. Eu também. Gente, eu não preciso dessa dimensão. Você não precisa ser igual. Aí me dá uma agonia quando eu vejo duas irmãs, adultas já, que postam foto no supermercado. Uma foto dessa para trazer. A sandalinha rasteira é igual, a bermudinha ciclista é igual, a blusinha estampada e até a bolsinha atravessada aqui são iguais. Já adultas, tipo mulheres da minha idade, de 40 e tantos, 50 anos, continua se vestindo igual a outra. A vontade de perguntar: quem é você? Que verdade é você?
gosta? Como que você fala? Hora que você descobre quem você não quer ser. Completamente diferente. Alguém é mais importante que alguém? Sociedade, para filhas, bairro e município que moram, para a igreja a que serve, para as ovelhas, discípulos. Uma fala alto igual uma taquara rachada, a outra fala baixo. Uma fala rápido, a outra fala. A roupa que combina, nada combina com nada, só combina com si mesma, e a outra usa roupa. E a máscara combina com a roupa. A máscara não combina com a roupa. Conversam, né? E cada um na sua importância. Vai pregar, vai ser ensino. A característica é ensino. Ela vai pregar, ela é ensino. A outra vai pregar para ganhar alma para Jesus. Não tem mais importante. Aí o cara ele descobre, ele fala, tenho mais almas que uma. Há mais eu do que eu mesmo. Há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço o escalar. Aí, faço o escalar. Tá? A nossa... O marido diz que depois da terapia eu fiquei mal criada. Nada de mal criada. Diz que eu fiquei mais assim, mais livre, tipo, isso não me importa. Pensa num ser humano livre, assim, livre para viver. Jesus me fez para. E aí vem uma frase aqui que eu acho. Eu tenho na minha bolsa aquele iluminador, como é que é o nome daquilo? Marca-texto, mas tem outro nome. É marca-texto, mas tem outro nome que o pessoal fala. Vamos lá, pode marcar, olha, a frase dessa mulher. Mas talvez uma das formas mais concisas e precisas de poeticamente descrever esse sentimento é a de Ana Cristina César, quando diz que angústia é fala entupida. É revelador observar que, embora entupida, a angústia é fala que precisa ser bem escutada. Angústia é fala entupida. E aí a gente lembra dos meninos que sentem angústia na infância. Aí a mãe vai lá, pega a Havaiana. Carro. A cara do menino. Chora, bato mais. Então tem aquele que tem angústia, o menino chora, aí a mãe vai lá e fala, olhe o choro. Aquela criança. E ela passa a vida fazendo o quê? Repetindo. Ela engole o choro, mecanismo esse que foi colocado em nós para expressar a nossa emoção, seja alegria ou seja de tristeza. Seja de alegria ou seja de angústia.
seja por gozo ou seja por angústia. E aí a Ana Cristina, eu chamo de Ana porque já é minha íntima, ela diz assim, angústia é fala entupida. O erro que a gente comete, que cometeram com a gente e a gente comete, é não deixar nossos filhos darem opinião. O filho não tem que mandar na gente. Outro dia eu falei para minha filha, marca da cesárea, e ela está tratando para a marca desaparecer, que ficou ela faz desaparecer, mas deixa uma sombra. Porque todas as vezes que a minha filha me afrontava, ela nasceu de asas como eu. Bem de opinião. Mas todas as vezes que excedia, eu mostrava minha cesárea para ela e lembrava para ela, eu sou a sua. Então, o filho, ele precisa te respeitar. Você é autoridade sobre o seu filho, ok? Agora, você anular a opinião do menino ou da menina, você está mutilando. Já viu quando você põe algo no prato e você fala assim, você tem que comer? E aquela criança fala assim, mas isso aqui é muito ruim. Gente, até hoje eu não consigo comer beterraba. Beterraba tem gosto de terra. Eu como qualquer outra coisa. Perguntam, Leia, almoçar ou jantar, podem me convidar? Obrigada. E aí a pessoa convida, vem com a gente. O que você gosta? Eu falo, eu só não como beterraba. E o seu filho não gosta de beterraba. E aí você vai lá e mas o bichinho não gosta, ele não gosta daquela cor, ela não gosta daquele modelo. Mas você acha que aquilo ali, ele está sendo respeitoso com você. Aí mutila. Sabe o que seu filho vai se tornar? Um cara que a mulher escolhe a camisa dele. A Renner. Eu compro roupa para minhas filhas, às vezes, dou marido. Uma vez ele chegou diante. Amor, chega de camisa rosa. Eu amo homem de camisa rosa. Aí ele, olha quantas camisas rosas. Eu acho que eu traumatizei tanto que agora não tem nenhuma lá. Acho que tem uma. Está na fase do cinza, do vermelho. Faz isso, né? Mutilando o. E aí aquela pessoa se torna uma pessoa o quê? De angústia. Já viu aquela pessoa que acha e a pessoa fala assim, tanto faz. Já viu? Léa, nós vamos jantar em qual restaurante? Tanto faz. Vamos viajar para onde nas férias? Você, tanto faz. Que tanto faz? Vamos para Jericoacoara. Eu não posso ir para lá, Búzios, Cabo Frio, mas vamos, escolhe um lugar. E aí a gente está falando de mutilar o eu do outro, né? Fazer o outro calar. Marca aí, ó. Angústia é fala entupida. Sabe por quê? Sentada à tua frente na igreja, nas escolas para quem é professor, vai sentar no seu consultório. E aí a pessoa vai falar, eu sinto uma dor no peito, lá na garganta, já fui ao cardiologista, eu já fui aos médicos, meus exames não deram nada. Aí você faz assim, fala mais. Fala mais, porque aquela criança que a mãe calou, que o trauma calou, que o abuso calou, é a mesma criança que vive calada diante do marido, diante de uma verdade.
Havia o adulto que a pessoa está ali submissa, resiliente, resignada, aliás, neutralizada. Eu digo que a pessoa adoecida, ficaram de pique, porque agora é Free Fire, né? Fire é mais. Na nossa época brincava de pique. Aí na brincadeira alguém falava assim, Leia café com leite. Isso? Tem adulto que é café com leite. Escalada, aliás. Gritos calados. Gritos silenciados. E quando você começa a falar, aí a pessoa te taxa como o quê? Mal. Resolveu a. Sonhos e angústia. Seguindo. Angústia. Agora a gente vai relacionar essas aí aos sonhos, né, que é uma das buscas. É redundante enfatizar a importância central que a interpretação dos sonhos, grande obra inaugural de análise, teve na descoberta do inconsciente. A produção de uma prova de que este era o entendimento de Freud, que protelou por um ano a publicação da obra para significativamente celebrar com ela o início de um novo século. É a central formulação de que o sonho é a via régia do inconsciente. Preste atenção, só para te lembrar. Na primeira edição de interpretação dos sonhos, foi um fracasso a interpretação dos sonhos. Freud foi bombardeado. Quem aqui assistiu a série Freud na Netflix? Freud foi bombardeado pela medicina, pelos médicos, pelos neurologistas, pelos psiquiatras. E ele era médico também, né? Mas ele foi bombardeado. Só que ele insistiu na pesquisa, ele insistiu em voltar com uma reedição até que ele emplacou aí com a interpretação dos sonhos. Porém, a obra encerra em meio a outras inúmeras valiosas indicações clínicas, uma que, embora fundamental, frequentemente passa despercebida, a de que o sonho é apenas uma forma de pensar. Essa perspicaz observação é essencial à construção da tese aqui defendida. Ela alerta para o fato óbvio que comumente subestimado de que o sono e vigília são estados mentais de um mesmo sujeito, com diferentes expressões do inconsciente. Quando fala sono, você já sabe, né? Quando dorme, e vigília é o que a gente está aqui, tá? O estado de vigília. Alertas. A gente sabe o que está fazendo, certo? Se bem que tudo que você está pensando aí está mais a ver com o seu inconsciente. Está consciente que a gente está uma sala de aula, uma igreja que transformamos em sala de aula. Essa é a nossa consciência. Estado de vigília. Despertos. Porém, a formulação revolucionária que sintetiza a ideia central defendida por Freud na obra é de que o sonho é a realização de um desejo. Falamos sobre isso. São numerosos os exemplos de que ele dá como evidência desta sua afirmação clínica. Mas, corroborando o dito popular que reza que toda regra tem uma exceção. E aí começa a explicação, a abertura do parênteses de Freud para trazer a exceção a esse realização do desejo. Quando ele começa a falar da questão do sonho angústia. Freud se depara com um impasse
E embora tenha inicialmente reconhecido a interpretação dos sonhos, de que sonhos de angústia pareciam contradizer sua força de serem os sonhos, realizações de desejo, esforçou-se teoricamente ao longo da obra em adequá-los à sua genial proposição fundamental, sem contudo satisfazer-se com as próprias explicações. Olha que coisa genial. O cara estuda, ele traz o conceito, aí ele descobre no meio do caminho como Freud chega a essas conclusões. Estudando. O processo de análise do outro, seu processo de autoanálise. Era assim que Freud ia constituindo, descobrindo, formulando conceitos e escrevendo. E aí, para quem falou ali na de fora, tipo, análise, é isso mesmo. A gente vai descobrindo, trazendo conceitos, pensamentos da nossa vivência e experiência. É assim. E aí é muito interessante que ele traz o conceito, ele descobre a questão da angústia, e aí tem assim, ó, nem ele se satisfazia com. Aí para quem viu hoje, ele não tem a sua vida biográfica, a sua autobiografia. Ele passa a vida estudando a si e aos seus pacientes. Então ele resume a tua vida, basicamente aquilo ali, a esses estudos. Aí ele formula um conceito, ele traz a novidade do sonho do angústia. Mesmo assim, ele fica inquieto porque ele não se satisfaz com a descoberta, né? Me perdi. Lógico, a pessoa está sem óculos. As próprias explicações. Registros dessa frustração se encontram em diferentes passagens, como a fala dele. Parece que os sonhos tornam impossível a fórmula geral de que os sonhos são realizações de Deus. Você tem um pesadelo, não parece realização de desejos. Os sonhos de angústia estão fora do marco psicológico da formação dos sonhos, chegando a confessar que ele gostaria de omitir toda discussão sobre os sonhos de angústia, evitar a necessidade de penetrar em todas as obscuridades que os rodeiam. Numa revisão, em 1911, isso aí, tá? Quantos anos? Lá 1900, uns 20, 22 anos depois. Freud termina por caracterizar, olha o tempo de uma pesquisa a respeito de um assunto. Ele começa a escrever sobre o sonho em 1899. 1900. Em 1911, ele reformula seus conceitos. Freud termina por caracterizar os sonhos de angústia como uma falha na produção onírica e acrescenta a intrigante afirmação de que a angústia nos sonhos, insisto, é um problema da angústia e não um problema dos sonhos. Isso 22 anos depois, ele continua nessa. Aí a gente fala que nunca paciente teve na ficha dele uma hipótese. Mas você nunca sabe tudo, né? E aí ele traz uma nova visão, um novo olhar a respeito dos sonhos. Impasse teórico. O caráter enigmático dos sonhos de angústia tem desde então desafiado a psicanálise a dar-lhes uma direção interpretativa que contemple simultaneamente teoria dos sonhos e conceito de angústia. Então, o que a gente faz quando alguém te traz um sonho de angústia? Eles podem estar separados, mas em algum momento interligados. A questão do sonho de angústia pode não ter a ver com a realização do desejo, mas tem a ver com a angústia que aquela pessoa traz.
Desde quando ler, talvez desde sempre, desde a infância. E aí o sonho de angústia, ele é um outro material, não menos importante. Então são dois materiais, são conteúdos que podem estar ligados, têm lá suas importâncias, pode ignorar, mas hoje só para te trazer, você deve estar pensando, a sonho do paciente é só um conteúdo, né, ele faz. A questão do conteúdo está no oceano. Os alunos, né, que eu tenho, que a gente orienta, né, que a gente faz revisão da análise dos que estão de ano. Apavorada. Eu falo, relaxa, você tem. Anota. Pergunta. É importante perguntar. E o que você sentiu enquanto quando a aula que aparece conteúdo até de angústia. Assim, a gente ficou borbulhando, mas na verdade, ela vai fazer a vida e com o que ela sente e com material recalcado e que acessar, mas ela vai acessar. Mas o que você faz como psicanalista? Qual era a sua sensação? A pessoa dizia que ela gaiola. E alguém chegava e abria a gaiola. Mas ela ficava dentro da gaiola. A porta estava aberta. Qual foi a sensação de você ver a gaiola aberta dentro da gaiola? Anota. Ela sabe mais do que você do sonho. Ela sabe mais do que você, do que aquilo significou para ela. Interessante a questão desse, ela sabe mais, é igual quando a pessoa fala. Eu que estudei, eu nunca vivi depressão. Estudei, eu mensurar o que aquela pessoa sente. Aí ela expressa, tipo assim, a gente vai falar do amor da gente, quem? Tanto, mas tanto, que parece que a palavra amor não explica o que eu sinto, não é isso? A gente fala, eu te amo tanto. Depressão. De desistir. Ela que sente, não. Cada perto de um divã. O tamanho dessa. Pausa 10 minutos. 10 minutos são 10. Olhem comigo. A hora. E aí vigia 10 minutos.